Bom, já que ninguém precisa, nós vamos ouvir a nossa querida Cícera. Vai dizer qual é a questão que nós estaremos estudando hoje. Cícera. 633. Não, imita de novo, vai, começa. Faz assim vai lá. Isso. É 633. Sem dar risada, senão o povo não escuta. Tá bom. 633. 633. Isso, Cícera. A 633 estamos estudando o bem e o mal. Bem e mal. Houve até um desenho animado, né, que era o Bombom e o Mau Mau, lembram? Antigamente tinha o Bombom e o Mau Mau. Essa é uma coisa muito interessante nessas indagações. Na semana passada, nós vimos a pergunta anterior que dizia que como nós estamos sujeitos a erros, não é? Se não poderíamos nos enganar na apreciação do bem e do mal e acreditar que estávamos fazendo o bem quando na realidade fazíamos o mal. É a pergunta anterior. Nós vimos na semana passada, o Andrezinho colocou para você na tela. E vamos ver a resposta dos Espíritos. Jesus vos disse: vede o que quereríeis que se fizesse, ou não fizesse para vós. Tudo está nisso. Com isso você não vai se enganar. Então, se você pensar como que o outro, você vai tratá-lo como você gostaria que fosse tratado se você estivesse no lugar, você então, de uma certa forma bastante objetiva, não terá muitas dúvidas. Você vai contar uma mentira. Você vai dar um susto. A gente gosta de, às vezes, brincar com as pessoas dando susto, né? Escondendo atrás da porta, acordando a pessoa assim, para ela ter um sobressalto. Mas é uma brincadeira, uma brincadeira. Mas isso é bom ou é mal? Uma brincadeira, vou deixar ela feliz. Não sei, não é? Você gostaria que alguém te assustasse assim? Você está chegando tranquilo, assim, sem nenhuma preocupação, de repente alguém sai de trás da porta. Aí você tem uma fraqueza cardíaca, você tem uma deficiência circulatória, você leva um susto tal que começa a perder os sentidos. Não, eu não queria fazer isso então. Não queria, mas fez, não é? Então, se você acha que é legal assustar os outros, ou porque você gostaria de ser assustado, você então tem uma medida. Mas se você não gostaria de ser assustado, não faça isso com as pessoas. Esse é um bom discernimento. Faça para as pessoas o que você gostaria de receber. Mesmo quando seja na brincadeira. Se você for brincar, lembre-se de como você aceitaria uma brincadeira. Como que você gostaria que fizessem com você? A gente acha legal porque a gente põe as pessoas em situações às vezes embaraçosas. Mas você gostaria de ficar numa situação embaraçosa, na frente de todo mundo? E aí, como é que seria isso? Então essa medida que a resposta nos oferece, já nos ajudará muito, muito. Agora, existe uma outra coisa, que nós já comentamos antes, e que nós não temos como administrar, que é diferente disto. É o que a pessoa vai fazer com aquilo de bom que você fez por ela. Isso você não tem como administrar. Você, no máximo, o que pode fazer é tentar antever com certa lucidez se aquilo que estão te falando tem aparência da verdade. Mas você não pode ter certeza de que o que a pessoa está falando que ela precisa, realmente ela precisa. O nosso querido Antônio, falando desse tema, acho que a semana passada, retrasada, semana passada você não veio, né? Ou veio? Veio na quarta-feira? Foi na quarta que ele veio, Ricardão? Na quarta passada? Teve um dia dessa semana que ele não veio. Então acho que foi semana passada que ele contou para nós que lá onde ele trabalha, o Antônio trabalha numa farmácia, é muito comum... Deixa o microfone aí, ó, qual que é? Não, ele não manda aqui. Ele é só seu pai, mas aqui ele é seu irmão, só isso. Ele contou pra gente que lá na farmácia,
É muito comum pessoas chegarem lá, entrarem e querer trocar fralda por dinheiro. Pessoa que mora na rua e que foi pedir, eu preciso de fralda para o meu filho. Alguém foi e deu a fralda. Aí a pessoa vai embora. Fala aí, Antônio, para não falar que estou mentindo. Exatamente. Aí ele volta e fala assim, puxa vida, minha esposa já comprou, deram para mim, agora está sobrando, me dá em dinheiro. Infelizmente, não. Você vê, a pessoa foi generosa. Obrigado, Ricardo. Agora está autorizado. A pessoa foi generosa com ele, com aquele indivíduo que estava às vezes na sarjeta ou estava na porta da farmácia. Na porta da farmácia, às vezes tem sempre alguém pedindo, minha mulher precisa de fralda para o meu filho, ou leite. Você não pode comprar? Aí o cara vai e pega, compra para não dar o dinheiro para ele. Aí ele espera a pessoa ir embora, aí ele vai lá numa outra farmácia, ou vai em outro lugar, tentar passar aquilo para frente e trocar por dinheiro. Às vezes até dá um deságio. Né? Troca por menos, mas troca. Quando você comprou a fralda para uma pessoa dessa, você tentou fazer que ela recebesse o que ela estava pedindo. Você não é responsável por aquilo que ela vai fazer depois. Mesmo que ela jogasse no lixo a fralda, não fosse lá pedir para trocar por dinheiro, isso era problema dela. Se ela usasse aquilo que você deu para fazer mal para os outros, também não é problema seu. Você fez com a boa intenção. Se essa pessoa usar aquilo para fazer mal para ela mesma, é uma decisão que ela vai ser responsável. Ao contrário, né? Vai pesar ainda mais, porque ela vai dizer assim, olha, a justiça vai dizer a ela, você pediu, nós te ajudamos, você estava precisando, você recebeu de uma mão generosa, e o que você fez com a ajuda? Você converteu numa arma contra você. Você não pode dizer que ninguém te ajudou. Então, essa é a resposta da questão anterior, só para dar uma esquentadinha nos nossos neurônios. Agora a questão seguinte, a 633. O Andrezinho vai colocar para nós na tela. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele, na lei natural, a regra dessa conduta e um guia seguro? Na lei da natureza, na lei natural, na lei divina, que é o que nós já aprendemos que a lei natural significa, não é? Essa regra de conduta, a regra do bem e do mal, encontra ele isso na natureza? Como é um guia seguro isso? Nós podemos perceber que existe essa balança de dois pratos entre o bem e o mal na natureza, para a gente poder saber, não, então, eu pensava que isso era bom, mas não é tão bom assim como eu pensava. Tem como nós encontrarmos uma exemplificação? Kardec quer saber. Essa é a primeira afirmativa que ele faz no início da pergunta. Nós observamos na natureza algo que possa atestar essa reciprocidade do bem e do mal? Alexandre, o que você acha? Então, você falou na balança. Se a pessoa tem como um parâmetro a lei natural, ela tem como discernir. Como, por exemplo? Me dá um exemplo. Projetar a consequência da atitude dela se fosse para ela mesma. Isso. Um exemplo. Não, qualquer coisa que ela faça para o próximo e ela pensar, se fosse com ela, como que ela ia reagir ou encarar aquilo. Mas não, ele está falando com a pessoa própria, ela mesma. Com os outros nós já vimos que isso serve. E com ela própria? Que é a pergunta em si. Se da atitude dela restar algum prejuízo para ela mesma. Como, por exemplo? Algum excesso? Excesso de que tipo? Qualquer excesso. Qualquer excesso. Então, qualquer excesso, me dá um. Vício. Vício. O que significa o vício? O vício é prazeroso, não é?
Quase Você sempre. faz alguma coisa que te dá prazer. Mas daí o que acontece? Consequência. Você começa a o quê? Repetir. E aquilo que era uma vez, começa a ser 2, 3, 4, e aí você entra num círculo de dependência, que vai produzir o que para o indivíduo? Sofrimento. Então, se antes nós estávamos vendo Kardec perguntando em relação aos outros, o que você quer para você, o que é bom para você, é aquilo que você deve fazer para o próximo. Nós lemos no capítulo 3º do Evangelho, há tempos atrás, aqui mesmo, qual era o motivo daqueles que viviam no mundo orbitando Capela, de lá serem retirados. Eram 2. Lembram-se? Eram 2 motivos. Que eles foram exilados de lá para virem à terra aprender. O primeiro deles, qual era? Qual, Cícera? Cadê o microfone, Cícera? Tá no lápis? Ah lá. Vai lá. Obstinação no mal. Obstinação no mal. Ficou alto aí para ela falando, Andrezinho? Deu para ouvir? Obstinação no mal. O que é obstinação, Cícera? Quando a gente é teimoso. Repetir, persistir, não é? Sim. Ser obstinado, ser insistente. Você sabe que está errado, mas você vai, vou fazer. É isso aí. A pessoa é obstinada, ela é obstinada no mal, vai prejudicar só ela mesma. Então é a pessoa que come muito, a pessoa que bebe muito, a pessoa que dorme muito, a pessoa que não descansa nunca, a pessoa que só quer ganhar dinheiro, não para nunca de trabalhar, ela é obstinada em alguma coisa. E então o que acontece? Quando isso está dentro de um certo padrão, ela consegue aprender coisas por essa experiência. Mas existe um momento em que a balança vai se desajustar com ela própria. Existem pessoas que têm hábito de tomar algum drink de vez em quando. Ou um vinho, ou uma cerveja. No fim de semana, um dia na semana. Ela vai para o inferno por causa disso? Os espíritos a reprimem porque ela está usando uma coisa que ela não precisa? Não. No entanto, quando isso se torna algo que ela começa a repetir e repetir, não é bom, mesmo sendo numa quantia pequena, não é necessário, mas é alguma coisa que você, eventualmente, para acompanhar uma cerimônia, um brinde, alguma coisa assim, você toma um pouquinho. Agora, se esse pouquinho episódico se torna constante, repetido, você começa a produzir lesões no seu organismo. E então, seu organismo começa a sofrer. Ele funcionava de um jeito, agora começa a funcionar de outro. É o desajuste do prato da balança. Quando o desajuste é pequenininho, passou aquele desajuste, os pratos voltam ao equilíbrio, né? Está tudo bem. Mas todo dia você põe mais peso aqui, mais peso aqui, mais peso aqui, chega uma hora que você tem tanto peso num dos pratos da balança, que o outro, para você recuperá-lo, tem que sentar um elefante do outro lado. Ou seja, o desgaste que você mesmo produz em você anuncia o problema. Entenderam o que Kardec quer saber nessa questão? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida a respeito? Elaine. Quando eu li a questão, eu achei que, assim, essa questão da reciprocidade, ele estava falando de uma interação. Então, que o homem, buscando em si mesmo, ele, de todo jeito ele precisaria interagir dentro da natureza, para poder se perceber. Porque para você ter essa noção de sim ou não, bom ou ruim, você precisa ter um parâmetro. Então, quando eu li, eu fiquei pensando nisso, se dentro do que você está falando, né? Mas se dependia também dessa interação, que a todo momento a gente está sujeito.
Sim, essa interação, neste caso da pergunta, não é com a outra pessoa. É com a lei da natureza que nos criou dentro de um equilíbrio. Nós todos temos um ciclo. Nós trabalhamos em um ciclo. Nós vivemos em um ciclo de horários noturnos e diurnos. Nosso corpo tem uma dinâmica. Então, você naturalmente está acostumado a interagir com esse ciclo normal. Quando você começa a mudar este ciclo por outros motivos, o que começa a acontecer é que o seu corpo não está projetado para aquele ciclo. A sua interação com a relação profissional, o desejo de ganhar dinheiro, com aquilo que você gosta de comer, de beber, de usar, começa a desbalancear o ciclo biológico que foi dado para a gente. Nós temos um exemplo clássico. Quando nós enchemos a cara com muita bebida, o que acontece com o nosso fígado? Hein? Vocês todos têm cara de pinguço. Ó, a Cícera já até levantou a mão aqui, ela sabe o que é isso. Já tomou uns 15 porres, Cícera. Fala pra nós, Cícera. É brincadeira, gente. Ó, que cara de santa que tem essa mulher. Vai lá, Cícera. A pessoa se sente mal, fica enjoada, vomita. Ela sente dor de cabeça. No dia seguinte tem que ficar no escuro, porque dá uma dor de cabeça profunda. Isso é o quê? É um aviso. O corpo está dizendo, olha, você me maltratou, eu estou sofrendo, e você está sofrendo para ver como isso é ruim. Não faça mais isso. É um mecanismo de defesa, de alerta. Mas aí o que os homens inteligentes fizeram? Eles inventaram um produto químico que você toma antes do porre e depois do porre, que você não se livra do porre, mas você se livra da dor. Não é mesmo? Para você continuar podendo tomar. Vejam só, que insanidade. Você tem uma inteligência que deveria analisar, não, se eu estou me sentindo mal é porque eu fiz alguma coisa que não devia ter feito. Não vou mais fazer isto. É um alerta. É o ciclo biológico que está dizendo para você, você extrapolou. Mas como nós gostamos do vício, a nossa inteligência então usou um caminho para neutralizar o alerta. Sabe detector de fumaça? Detector de fumaça serve para dar disparar um alarme, informando que tem fogo ali no ambiente. E o que acontece? Você vai lá e neutraliza o detector de fumaça. Aí acorda com a casa pegando fogo. Ai, tá pegando fogo, ninguém avisou. Não, você neutralizou a fumaça. O detector de fumaça, você desligou porque achou que não precisava ou que fazia muito barulho. Então, o que nós estamos fazendo com a nossa inteligência nesse caso, Elaine, é interagindo, mas cortando a análise do que significa a resposta da natureza. E ao cortar esta análise, nós ficamos sem defesa de nós mesmos. Porque você continua a usar, você continua a neutralizar, você continua a usar. Então o seu fígado não tem como dizer a você, olha, eu estou sofrendo muito. Quando você já não tiver mais condições de ter um fígado inteiro, você vai para o cemitério. Não tem tempo mais do fígado dizer, ai, dá um jeito, para logo, você não fez nada. Você deteriorou o órgão de tal modo que aí é inviável. Você não tem mais como voltar. Quando, se você não tivesse feito isto, você ainda teria a chance de passar mal e procurar uma ajuda, um médico, um tratamento, não é? Alguém mais tem dúvida a respeito? Então, Elaine, não é uma interação nesse caso com uma outra pessoa, mas é uma interação com você mesmo nos ciclos da vida onde você está inserido. Você vai ficar acordado até 3 da madrugada, tendo que levantar no dia seguinte às 6 para ir trabalhar. Uma vez, às vezes por um motivo de doença, você fica. Vai acordar no dia seguinte com sono, mas vai trabalhar.
Mas todo dia você chega, vai assistir filme, e fica até as 3 da madrugada tendo que levantar às 6 da manhã, você pode perfeitamente trabalhar no dia seguinte, sóbrio. Mas aí vai ter que começar a tomar remédio, tomar um monte de estimulante. Aí quando chega de noite, vai ficar assistindo televisão, vai ficar assistindo vídeo, de novo. 15 dias fazendo isso, você está deteriorando o seu cérebro. Você está perdendo a acuidade, a atenção. Você vai começar a fazer bobagem onde você trabalha, você vai perder coisas, você vai cometer erros bobos, a sua capacidade de percepção vai ficar comprometida, porque o seu organismo está cansado. Você não está interagindo adequadamente com os ciclos que ele precisa. Isso acontece muito quando você passa um tempo num outro país, onde o fuso horário é diferente. Você vai para algum país do leste europeu, lá tem 6, 7 horas de diferença. Aí você passa um mês lá, seu corpo, para começar, ele não quer dormir a hora que está todo mundo dormindo. Tem fome quando já não é mais hora de comer, porque você está acostumado com o padrão antigo. Aí passou uma semana, você já começa a entrar no ritmo do horário de lá. Seu corpo se adequou àquilo. Aí terminou um mês de viagem e você volta para o seu país de origem. De novo, seu corpo. Está todo mundo acordado, você está com sono. Ou está todo mundo dormindo, você quer jogar bola. 7 horas de diferença. Então você vê que o seu corpo está sofrendo. E não é em relação a outras pessoas, em relação à sua rotina pessoal. Neste caso, é por uma questão que você precisou viajar. Mas nós fazemos isso com o nosso corpo sem precisar, com inúmeras rotinas. A gente vai cedendo, ou na comida, ou na bebida, ou na folga, ou no excesso. Pessoas que adoram fazer ginástica. Não existe nenhum atleta que passou dos 80 anos. Atleta desses internacionais. Você fala, fazer ginástica é bom porque dá longevidade. Mentira. Não dá. Você exige tanto do seu corpo, tanto, que quando ele envelhece, ele já se desgastou em grande parte aquilo que ele teria como uma vida mais durável. Valdir Pérez morreu essa semana, goleiro de São Paulo, na época que São Paulo era um time de futebol. E quer um cara mais, né? Treino todo dia, balanceamento de alimentação, treinador, fisioterapeuta, nutricionista. 60 e poucos anos. Você é São Paulina, Ana Paula? Ana Paula está me informando, ela é São Paulina, ela foi no enterro do Valdir Pérez. Ana Paula morreu com 66 anos. Atleta. E assim, se você fizer uma pesquisa, raros são os atletas, nadadores, corredores, que passaram dos 80 anos. Não existe nenhum atleta com mais de 100 anos. Aí o Andrezinho colocou o Valdir Pérez para vocês se lembrarem dele. Parece meio Didi, não parece? Uma cara meio do Didi, Mocó. Então, e a gente vai vendo atletas que estão nessa mesma situação, de repente morre. E não é o único que morreu esse ano, não. Então, nós observamos estes desajustes cíclicos, desrespeitando a natureza, cobrando o preço depois. Né? Alguém quer fazer mais algum comentário antes de a gente ler a resposta? Vamos lá, Andrezinho, vamos colocar a pergunta para logo depois irmos para a resposta. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Aquela história, faça o bem que você gostaria de receber para o seu próximo. Não dá para você fazer isso para você mesmo. Não, eu gostaria de receber, então vou fazer para mim mesmo isso. Né? Não tem sentido nisso. Mas
O homem encontra na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Essa conduta existe na lei natural como alguma coisa que nos dê segurança? Vamos ver o que os espíritos respondem. Quando vocês comem muito, isso faz mal a vocês. Pois bem, é Deus que vos dá a medida daquilo que é necessário, daquilo que é preciso. Quando ultrapassam este limite, vocês são punidos pelas consequências. É o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades. E quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males, dos quais ele acusa a natureza. Não é uma verdade essa resposta? Todos nós possuímos esta lei que nos orienta. Você está andando num veículo que você está dirigindo a 200 por hora. Precisa aparecer São Jorge Guerreiro no cavalo, esbaforido, dizendo, escuta, dá para ir um pouco mais devagar? Precisa? Ou você sabe que aquela não é uma velocidade adequada? Essa semana eu vi num anúncio desses portais de notícia, um cara tirou uma Ferrari da concessionária, andou 800 metros com ela e acabou com a Ferrari, em perda total. Alguém mais viu isso? Henrique? Andrezinho? Viu, Andrezinho? Viu, Henrique? 800 metros que ele caminhou com a Ferrari, devia ser 800 km por hora que ele andou com a Ferrari. Já saiu cantando pneu, agora eu sou dono da Ferrari. Pof! Pronto. Enfiou ela no poste, sei lá o que aconteceu. Saiu voando, passou num buraquinho, perdeu o controle. Acabou com a Ferrari. Não sei nem se tem imagem aí. Andrezinho tá procurando as imagens. Eu não sei se vocês viram isso. Mas precisa do, sei lá, o arcanjo Gabriel vira, escuta, você está correndo demais com esse carro. Isso não é uma coisa adequada. Ainda mais para a sua destreza, que nunca pegou o carro dessa potência. Então, não precisa, nossa inteligência é capaz de perceber o excesso. Não é? É capaz de perceber. Nós temos diversas notícias de pessoas, quando contraem ou quando apresentam determinadas doenças, falam, por que eu fiquei doente? Não, eu sei por quê. Está com câncer aqui, com câncer ali. Por quê? Uma dessas pessoas, que foi recentemente detectado com câncer, tomava por dia uma garrafa de vinho, ou mais. Vinho. Era um enófilo, gostava muito de beber vinho. Não era bêbado, porque já tinha se acostumado, já tinha, assim, amaciado. Mas imagina tomar sozinho 1 litro de vinho, todo dia. Todo dia. Todo dia. Tinha mais de 2.000 garrafas de vinho. Compradas em vários lugares, importados por diversos países. Aí um belo dia, abriu a garrafa de vinho e quando ele sentiu o cheiro, ele não quis saber de beber. Ele ficou... Quando ele sentiu isso, ele falou para ele mesmo, tem alguma coisa errada. Não quero beber o vinho.
Aí foi para o médico, e aí constatou que estava com câncer. Fígado, pâncreas e outras partes. Precisava deste câncer? Não necessariamente. Mesmo que você não tome o tal remedinho antes ou depois de um certo tempo, sabe, eu não sei se é o que alguém já fumou na vida. Alguém já fumou? Levanta a mão, só para eu saber. Quando você dá a primeira tragada, logo no começo, não queima tudo por dentro? Vanderlei, espera um pouquinho. Meio tonto, fica meio tonto. Mas não queima a garganta, o nariz, essa parte toda aqui, por onde desce a fumaça? Parece que afoga, né? É. Quando o fumante começa a fumar, o Vanderlei felizmente já não fuma mais, faz muitos anos, o calor da chama, porque vem de uma brasa que queima o cigarro, e ele é químico. A fumaça é química, tóxica, ácida. Não só a temperatura, mas a química queima toda a parte interna da garganta, até entrar no pulmão. Então a pessoa começa a tossir. A reação normal da pessoa é tossir. Mas se ela persiste, em 15 dias ela não tosse mais. Por quê? Porque já está tudo cozido. Essa parte das fossas nasais até a traqueia está queimada. É como quando você esfrega a pele, você vai calificando, né? É um calo, você faz um calo. Então é a resposta do corpo àquela agressão diária. Ele tenta neutralizar aquilo. Mas é normal? É natural? Não, não é. Se quando você quis experimentar, você quase morreu por causa da tosse que você teve, você já podia falar assim, não, isso não é bom para mim, não vou mais fazer. Você não teria problema. Ninguém vai para o inferno porque fumou um cigarro, ou um maço de cigarro que fosse. Isso não vai te dar câncer, não vai gerar nenhum malefício, se for só para você experimentar. Mas depois que você experimentou e quer continuar, aí você começa a lesar todo o seu aparelho respiratório. Depois o circulatório, depois todo o resto do corpo. Então, nós temos o quê? Nós temos determinados termostatos que indicam, olha, tá errado, para com isso. Foi só falar do cigarro, a Andréia, que é fumante, ela já começou a tossir que nem uma condenada. E ela não levantou a mão dizendo que ela é fumante. Olha lá. E a tossida aí, essa tossida, ela te compromete. Olha lá. Tudo bem, é brincadeira. A Andréia não é fumante, a Andréia é personal trainer. Né? Imagina, fumante. Bem, com isso, nós encontramos uma linda forma de saber se o que nós estamos fazendo conosco mesmo é bom ou não. Basta você ver qual é a resposta que seu corpo está te dando. Seu ânimo está te dando. E às vezes até sua alma está te dando. Quantas vezes a pessoa fala assim, nossa, pois olha, diziam para eu não fazer isso. Eu sentia que eu não devia fazer isso. Mas eu fiz. Olha o que deu. Deu tudo errado. Ou então o contrário. Puxa, graças a Deus que eu ouvi minha intuição e não fui. Graças a Deus. Porque olha, se eu tivesse ido, olha o que teria acontecido comigo. Eu estaria lá no meio da confusão. Então também, do ponto de vista intuitivo, isso é uma verdade. Você está sentindo que o negócio não deve acontecer, não faça. Você está incomodado, então não faça. Não, mas eu vou, não sei, não tenho medo não, eu quero ir, eu gosto. Bom, então paga o preço. Paga o preço. Um músico muito famoso internacionalmente, músico clássico, ele tem uma história bastante interessante. Uma vez estava viajando de ônibus e estava sentado numa poltrona e acho que o pai ou o seu acompanhante, mãe, algum parente muito querido dele, não conseguiu comprar passagem do lado, no mesmo lugar.
assim, casadinhos, né? Então, um se sentou atrás e outro se sentou na frente. Em determinado momento da viagem, o que estava atrás falou assim, escuta, troca de lugar comigo, porque eu quero ficar mais aqui na frente, eu gosto de ver paisagem, eu não quero ficar mais aqui. Você não, vai lá, senta no meu lugar. Tá aí. Ele trocou de lugar. Sentou-se atrás e não demorou muito, o ônibus sofreu um acidente. Puxa, por fim. Estou falando agora do acidente do ônibus. Eles estão falando que agora encontraram Ferrari. Tá? A coisa tá meio um delay bom aqui. Mas peraí, deixa eu contar a história do ônibus. Aí o cara foi para trás, deixou o parente na frente e foram dormir. Chegou a noite, né? O ônibus entrou naquela parte noturna da viagem. Ele acorda com um acidente, o ônibus entrou atrás de um caminhão. E a pessoa que, se ele tinha trocado o lugar, morreu no acidente. Quem deveria estar lá era ele. Perdeu, acho que o pai ou a mãe. E ele se culpou o resto da vida, uma boa parte da vida. Isso pesou na sua consciência de ele ter trocado de lugar e ao invés de ele ter morrido, ele ter dado o lugar e a pessoa que estava lá morreu no lugar dele. É aquela coisa, né, de, era para eu ter morrido, alguém morreu no meu lugar. Bom, ele era jovem, passou o tempo, se tornou um artista famoso, talentosíssimo no Brasil. Um belo dia estava no táxi indo para o aeroporto. Pegar um avião que já tinha comprado a passagem para Paris, onde ele tinha apresentação. Estava no táxi, recebe o telefonema da esposa do Roberto Marinho, aquela senhora que desencarnou não há muito tempo atrás. Fulano, oi, olha, eu estou com os amigos aqui em casa, eu queria muito que você viesse aqui para você tocar para eles, porque são pessoas muito especiais. Ah, dona fulana, eu tô no táxi, eu estou indo para o aeroporto, já estou aqui na estrada, estou indo para o aeroporto pegar o avião, que eu estou indo para Paris hoje. Não, mas olha, não tem problema, eu pago para você quantas passagens você quiser. Vem para cá, eu pago 2, 3 passagens para você, se você puder. Daí ele ficou pensando, né, uma pessoa importante, uma pessoa que devia ter ajudado, era uma pessoa com um realce cultural muito grande, a dona Lili Bete Marinho. Ele então falou para o taxista, faz a volta aí que eu vou atender essa minha amiga, era amiga dele. Voltou para a casa dela, tocou, aí voltou para o apartamento, para ver um outro dia. Quando ele acorda no dia seguinte, era o voo da Air France que caiu no Oceano Atlântico, saindo do Nordeste brasileiro, indo para a França, para Paris. Era o voo dele. Você imagina isso? Pela segunda vez. Não faz 3, 4 anos que isso aconteceu. Foi agora, ele já é artista famoso. Provavelmente, alguém que viu que vagou lá, alguém que estava no overbooking, né? Entrou no avião. O cara não apareceu, tem uma vaga, tem alguém candidatando para ir para Paris, entrou no voo e morreu lá. Não sobrou ninguém. Imagina se ele fala, não, eu tenho um compromisso, essa senhora é muito folgada, não, eu já estou aqui, agora eu vou embarcar. Teria morrido. Teria morrido. Vejam só como são coisas que às vezes, se você entender o chamamento, você evita problemas que possam ser evitados. Como era o caso do que você vai ver agora, finalmente, na tela. Olha o que sobrou da Ferrari. Era a Ferrari? Uma Ferrari. Acabou de sair da loja, andou 800 metros. Andou quanto? O 800 era o preço dela. O Andrezinho está me informando que a Ferrari custava 800 mil reais, né?
Dólares. Mas foi aqui no Brasil isso? Não, foi na Inglaterra. Então, dólares mesmo. Devia ser libra lá, né? Euros. Não, a Inglaterra é libra, não é euro. A Inglaterra não aderiu ao euro. Você vê, tirou hoje, foi para o cemitério, queimadinho. Algumas horas depois. Olha o que sobrou. Ah, sobrou alguma coisa vermelha ali que eu não sei, para indicar que era a Ferrari. Obrigado, Andrezinho. Obrigado, Felipe. Então vamos meditar no que dizem os Espíritos, não é mesmo? Olha, quando nós ultrapassamos os limites, nós somos punidos. Em nós e nos efeitos que acontecem conosco. Ah, eu quero pular de paraquedas, sem paraquedas. Ah, vai virar ovo frito. Quero pular da ponte com meu pé amarrado no elástico. Pode sair muito legal, mas pode deslocar uma coluna, pode quebrar o pescoço, pode até o elástico romper e se esborrachar lá embaixo. Pode acontecer um monte de coisa. Por que você foi atrás disso? O cara que morreu ou que se acidentou nessa Ferrari podia estar em casa. 800 mil mais rico, ou não tão pobre. Mas, né, aí ó, olha o que sobrou. Sobrou isso. Acabou. Tudo isso era evitável? Era. Não estava escrito. Deixa a Ferrari na loja. Vai andar de bicicleta. Anda daquele ônibus vermelho, que também é vermelho, né, de 2 andares lá na Inglaterra. O cara passeia por toda Londres. Então, alguma pergunta a esse respeito? Vamos lá, Alexandre. André, quando a situação a pessoa se expõe a um risco desnecessário, isso aí fica muito claro. Agora, o exemplo do avião e do ônibus, se ele não morreu nem no ônibus nem no avião, é porque não era a hora dele. Sim, mas ele poderia ter ficado lá, né? E as pessoas que morreram, no caso do avião que foi no lugar dele, se é que foi alguém, é porque tinha que ser. Talvez tivesse que ser. Porque ele também não Ele poderia ter evitado, ele poderia ter morrido. Ele poderia ter morrido. Mas se ele tivesse morrido também, não... O quê? Seria porque era a hora dele. Não porque necessariamente. Ele só deixou de atender um chamamento que era dispensável, ele tocar na casa dos amigos. Nós não morremos no dia nosso, necessariamente. Essa ilusão que a gente diz, morreu porque chegou a hora, 80% dos casos não é verdade. Nós antecipamos a nossa hora muitas vezes. E se porventura alguém está tentando nos ajudar a que nós consigamos ter um pouco mais de tempo, se a gente for cabeça dura, a gente não aceita nem essa ajuda, a gente empacota na hora errada. Há uma história interessante que contam que aconteceu com o Chico Xavier. Houve um acidente no Rio Turvo, se não me engano, um ônibus caiu em Minas com estudantes da década de 50 ou 60 e morreram uns 40 estudantes do ônibus que caiu no rio. E o Chico teria dito que ele ouvia as pessoas sendo chamadas, fulano de tal, um espírito com uma lista, chamando as pessoas para entrar no ônibus. E algumas que não estavam com o nome na lista para tentar tirá-las do ônibus, que eram aqueles que iam passar por esse resgate coletivo, chamado resgate coletivo. Quando muitas pessoas vão morrer no mesmo evento, por alguma causa, por algum motivo. Fazendo com que aqueles que precisavam entrar, entrassem, e aqueles que pudessem estar fora dali, fosse se tentar tirar ele de lá. Vocês não lembram da história do cara que sobreviveu à queda das Torres Gêmeas? Ele sobreviveu. Uma semana depois morreu num acidente de avião. O cara escapou da morte nas Torres Gêmeas, aí pegou um avião, alguns dias depois nos Estados Unidos, e o avião caiu e ele morreu. No acidente do avião. Nós temos sempre que lembrar que nem tudo aquilo que a gente pensa que está marcado como uma morte natural, por acidente,
acontece na hora que a gente realmente precisava passar por ela. Todas essas mortes, você acha que o Ayrton Senna tinha que morrer naquele dia? E se ele não tivesse corrido? Talvez estivesse vivo. Se ele fosse sapateiro, tinha morrido? Talvez ele estivesse vivo, fazendo sapato. Quando nós nos expomos aos acidentes, saindo de uma rotina natural, só para buscar aventuras, nós nos expomos a todos os riscos. No caso do avião, naturalmente que ele estava indo a trabalho, estava indo cumprir uma tarefa da sua profissão de artista. E é por esse motivo, ele não estava fazendo nada arrojado, é por esse motivo que o mundo espiritual teve condições de tentar ajudá-lo a sair dessa situação. E ele aceitou. Mas se não tivesse aceitado, teria partido. Ai, mas e aí como fica? Ué, não fica. Ele não vai morrer, o que vai morrer é o corpo. Ele vai continuar a evoluir. O que ele tinha que fazer nesta vida se programa para fazer na próxima. De uma outra forma, mas se programa. Ali o Andrezinho está com a imagem do ônibus que caiu no Rio Turvo, olha aí. Você pegou a data aí, Andrezinho? Quando foi? Isso. Qual foi o ano? 59 estudantes. Em 1960, a Ana Paula está informando. Isso foi em 1960. Então, os resgates coletivos, eles naturalmente reúnem a maior quantidade de entidades encarnadas que precisa passar por aquela situação no mesmo lugar, para que aquilo aconteça. Alguns podem estar ali porque não porque fizeram parte da mesma gangue que no passado assaltou, matou, mas eles também estão precisando desencarnar naquela época. Chegou a hora também deles morrerem. Então, o mundo espiritual recolhe para aproveitar no mesmo acidente aqueles que estão e tenta afastar desse risco aqueles que não precisam. Há pessoas, por exemplo, no voo da Chapecoense que não foram do time de futebol, não é? Aqui. Poderiam ter evitado esse acidente? Poderiam. Poderiam como? Se as autoridades tivessem feito a sua parte. Se não tivessem contratado uma empresa porque era mais barata que garantisse a entrega dos caras no destino certo, com uma autonomia de combustível correspondente, mas por alguns centavos ou algumas centenas de reais, preferiram dar o encargo de transporte àquela empresa. Economia. Ou seja, você vê quantas coisas vão se somando para chegar numa tragédia. E os espíritos sabem, só que alguns têm que passar por isso. Outros podem ser afastados. Não, eu não vou poder ir, tinha alguém lá que estava querendo ir, mas aconteceu um problema, teve que cancelar a ida dele, não foi. Aí tem sempre um gaiato, então pode deixar que eu vou no lugar dele, legal, que bom, boca livre. Boca livre, caixão livre também, pode ir. Então essas questões estão vinculadas a escolhas que nós fazemos e que poderiam, em alguns casos, não ter sido feitas. Agora, tudo aquilo que a gente escolhe por arrojo, não está no nosso projeto. Não está. Você vai fazer esporte radical, vai ter comportamentos radicais em coisas que são do cotidiano, em comer, em excessos de outros tipos, você vai se expor. Vai procurar mulher ou homem nos becos escuros da noite para ter uma relação espúria, momentânea. Corre riscos de todos os tipos. De violência, de agressividade ou de enfermidade. Por 5 minutos de prazer.
Precisava passar por isso? Não, não precisava. Passou porque quis. Aí você está criando karma para você. Você não precisava. Fala, Henrique. Espera um pouquinho, deixa eu chegar o microfone. É o caso da lei de causa e efeito? Se aplica nesse caso? Qual? Da pessoa ir atrás dessas aventuras ou... A lei de Ou causa e poder efeito se aplica em tudo. Tudo. Só que uma lei de causa e efeito que a gente chama, leva em consideração o que nós fizemos em outra vida. E que tem efeito nesta. Mas isso que você está falando é lei de causa e efeito nesta própria vida. Não é? Casou com a mulher mais bonita da turma. Casou, fez de tudo, ela acabou caindo nas suas garras. Era aquela que todo mundo queria ter. Tá bom, casou. 3 anos depois, a mulher tem um derrame e fica torta. Ué, você quis essa, não quis? Causa e efeito. Você sabe, se você soubesse que 3 anos depois ela ia ter um AVC, você casaria? Não, não. Então não foi amor, né? Porque se fosse amor, mesmo com AVC, você continuava com ela. Hã? Espera um pouquinho só. Fala aí, Alexandre. Se ele soubesse que ia morrer dali 3 anos, ele também não ia querer a feia. Nem a feia ele ia querer, né? Morrer não. Se morrer, ainda era sossego, né? Se ela fosse ficar torta para ele tomar conta, levar no banheiro, empurrar na cadeira de roda, né? Ele nem a feia ele ia querer isso, né? Então você vê, algumas escolhas que nós fazemos, não baseadas em coisas verdadeiras, só por um entusiasmo de 5 minutos, vão produzir consequências. E as escolhas que fazemos, baseadas também na verdade do nosso sentimento, produzem consequências. Nós então vamos sempre gerar karma. Nossas atitudes produzem efeitos. O karma é o efeito. O karma positivo vai nos beneficiar lá na frente, mas o karma negativo vai cobrar o preço. Todos os excessos acabam pesando no karma negativo. Ok? Mais alguma dúvida antes da gente passar para a pergunta seguinte? Pergunta 634. Oi. O que é, Andrezinho? Tem o jogador da Chapecoense também. Quem tem o jogador da Chapecoense? O que escapou? Ele mudou de assento minutos antes de acontecer o aconteceu? Fala aí. acidente. Ele mudou de assento horas antes de acontecer o acidente. Ah, ele mudou dentro do avião? Dentro do avião. Quem que era esse rapaz? Você tem o nome? Eu não sei o nome dele, mas foi esse daí que então, o Andrezinho está falando, esse moço, ele sobreviveu ao acidente do avião. Porque lá dentro do avião, ele trocou de lugar com alguém que morreu, enquanto ele, que foi para uma outra área do avião, que não sofreu o impacto tão brutal, ele sobreviveu. Tá vendo? São coisas interessantes, né? Que a gente vai ter sempre relatos semelhantes. Obrigado, Andrezinho. O Neto? Ok, obrigado. Valeu, querido. Vamos para a questão 634. Kardec faz uma afirmativa. Vamos lá, o Andrezinho vai pôr para a gente na tela. Porque o mal está na natureza das coisas, eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em condições melhores? É a pergunta. Que inclusive alguns costumam até brincar, né? Quando falam não, que o Brasil é um país muito bom, não tem terremoto, não tem maremoto, não tem vulcão, não tem nada disso. Porque Deus privilegiou o Brasil. Aí o cara diz assim, mas você não sabe o que povinho que eu vou botar lá, né? É a piadinha, né? O que é, Ricardo? Não vamos citar nome, por favor. Esse molusco aquático, não vamos citá-lo porque um molusco aquático não faz parte do nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos. Ostra, essas coisas nós não comentamos. Ou seja, algumas pessoas dizem assim, não é? Mas se Deus existisse mesmo, não deixava acontecer tanta tragédia, tanta coisa ruim.
Já teria feito todo mundo bom. Por que deixou todo mundo fazer essas coisas feias que estão fazendo? Violência, agressão. É mais ou menos o mesmo sentido da pergunta de Kardec. Por que que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em condições melhores? Não dava para ele fazer uma coisa um pouco menos complicada? Não podia fazer a mulher, por exemplo, não ter cólica menstrual? Não podia fazer o homem não ficar careca, barrigudo? Não podia ele fazer que homem e mulher não tivessem pé de galinha ou envelhecesse, nascesse pelo na orelha, na ponta do nariz? Não podia fazer o povo não ter chulé, bafo de onça? Deus podia ter feito as coisas melhor, não podia? É o que Kardec está perguntando. O que vocês acham? Podia ou não podia? Hein, Maurício? Fala aí, fala no microfone. Podia. Podia? Por que ele não fez? Porque ele fez as coisas natural. Quem foi aproveitar daquilo, aproveitou errado. Quem o quê? Ele fez normal, ele fez aquela parte. Agora, quem fez o aproveito daquilo que fez errado. Tem gente que aproveita bem, tem uns que não aproveitam. Porque eles têm que ser... Ele não podia fazer uma classe para os bons e para os ruins. Ele fez normal. Aí todo mundo foi se adaptando. Isso. Ele fez todo mundo do mesmo jeito. Não é? E aí cada um foi se fazendo depois do jeito que quis, é isso? Vocês já ouviram aquela historinha de uma loja que vendia amor, felicidade, alegria? E então ela tinha lá na fachada, vende-se aqui amor, felicidade, compaixão, bondade, alegria. Então o cara foi lá, falou, eu quero comprar. Ah, que bom. Você quer comprar? Tá bom. Custa X, o que você quer? Escolhe aqui, ó. Tinha o catálogo lá. Eu quero esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Ah, tá bom, ó, custa tanto. Aí o cara pagou, o balconista, espera um pouquinho que eu vou trazer. Ele já queria comprar, né? Alegria, compaixão, saúde. Aí o cara foi lá dentro, sabe caixa de fósforo? Caixinha de fósforo, assim, ele trouxe uma caixinha de fósforo bem embrulhadinha. Ó, toma aqui. Ué, mas é isso aqui? Amor, alegria, compaixão, saúde, tá tudo aí? Tá tudo aí. Mas como assim? Eu não quero um negócio tão pouco desse, eu quero bastante. Aí ele falou assim, meu amigo, sabe o que acontece? É que nessa loja, nós só vendemos as sementes. Agora você vai, planta, rega, cultiva, que você vai ter exatamente o que você está procurando. É o que o Maurício acabou de dizer para nós aqui. Você quer chegar lá e já comprar a árvore, né? A árvore de saúde, a árvore de bem-estar, a árvore de alegria. E o cara entregar a árvore e pronto, não. Ó, aqui tá, ó. Põe, é seguro que nasce, se você cuidar bem. E cresce, se você tiver essa vontade. Aí quando chegar no tempo, vai florescer. Fala, Martim. Não seria que já criar uma casta privilegiada? O quê? Criar seres privilegiados? Se todo mundo for criado ignorantes, simples ignorantes, esse aí já saiu à frente. Deus não faz isso. Todo mundo vai ter o mesmo caminho, o mesmo percurso e o mesmo esforço. Isso mesmo. Não posso privilegiar alguém. O Criador, ele faz todos os seus filhos da mesma maneira. E deixa que esses filhos vão escolhendo suas experiências. Aí ele dá liberdade. Não é? Cada um pode fazer o que quiser. Só que você vai colher de acordo com o que você fez. E aí começa a haver a disparidade, não é? A disparidade não é fruto da diferença que Deus faça dos seus filhos, mas das escolhas que cada filho faça a respeito da sua própria dinâmica de crescimento, de aprendizado, de esforço. Isso nós temos como exemplo famílias que têm 3, 4, 5 filhos.
E que o pai e a mãe deram as mesmas chances para todos eles. Um quis aprender, foi em frente, se formou, é uma pessoa bem-sucedida. Outro não quis estudar tanto, se formou, é um técnico, é um bom técnico. Outro não quis saber de nada, queria jogar bola, queria praticar esporte. Foi lá, então, nunca deu certo na vida. Aí ele fica, meu pai não me deu estudo, por isso que eu estou pedindo esmola. Não foi não. Você não foi ser um profissional porque você teve preguiça de estudar. Porque seu pai pagava para você a faculdade, se você quisesse. Nós vemos isso no dia a dia da nossa vida. Então, só que nós estamos medindo só esta vida. Quando você não tem a noção de que nós vivemos muitas vidas, parece que Deus é aquele cara que tem uma corjinha que é amiga dele, né? Que nem o Martim falou aqui, que privilegia um grupinho. Mas quando você vê todo o projeto, desde a criação até o nosso objetivo final, você vê que a velocidade com que cada um evolui é diferente, pela sua própria vontade. Por isso Deus não tem culpa nisso, não é? Vai lá, Henrique. Por isso, o entendimento que Deus é justo, né? Isso. A justiça de Deus depende exatamente da igualdade com que ele trata todos os filhos. Fala aí, Martim. Nessa questão aí, muitas escolhas erradas também acarretam consequências assim, de sofrimento à frente. Por exemplo, no caso de alguns nasceram para, como o Evangelho fala, nasceram para trabalhar com enxada, outros nasceram para ser médico. Se a pessoa forçar a natureza dela a ser médica, ela não vai ser feliz, vai ser infeliz. Ela está indo além daquilo que ela possuía. Então, nesse caso, às vezes, uma escolha sábia. Me contenta com o que eu tenho, o que eu posso ser. Isso não quer dizer que a pessoa não possa melhorar, mas há pessoas que sonham coisas que estão muito além da sua própria potencialidade para aquela existência. Então, ela vai ser sempre alguém que não tem o talento necessário para atingir aquele patamar. E ela vai sempre estar frustrada. Nós temos, inclusive, uma passagem um pouquinho mais à frente que diz que nós seríamos um bom operário, mas resolvemos ser um mau poeta. Você não tem talento para ser poeta. Mas por que não foi ser um operário para o qual você estava capacitado? Então, se você fosse um bom operário, teria uma vida equilibrada, mas resolveu ser um mau poeta, ninguém vai te dar nenhuma chance, nenhum respeito, porque você não tem talento para ser isso. Falta você profundidade, cultura, capacidade. Bem, vamos então ver a resposta dos Espíritos à questão 634. Por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? É a pergunta. Vamos ver a resposta agora. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Pergunta 115. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. Se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que existem corpos rígidos, corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso há a união do espírito com o corpo. Por isso é que nós precisamos de um corpo físico. Nós não poderíamos evoluir no outro lado? Poderíamos, sem o corpo. Mas quando você toma o corpo em uma região onde você é testado de forma múltipla, você mais depressa decide o que fazer, para que lado ir. Então, o que acontece? Imagina que Deus criasse uma escola onde só existisse o 5º ano da faculdade. Você não sabe ler e escrever, tem que estar lá no 5º ano da faculdade. Sabe escrever só um pouquinho, tem que ir lá para o 5º ano da faculdade.
onde vão tratar de todos os temas que você não faz a menor ideia do que significam, porque não tem a base. Ou seja, se você está em evolução, a escola tem que fornecer ao aluno todos os níveis que ele precisa para ir se qualificando paulatinamente e somando conhecimentos para adquirir outros que venham depois, que precisem daqueles que já adquiriu. Você não pode construir um saber se não tiver a base, como você não pode construir uma parede que não tem alicerce. É por isso que Deus permite que aconteçam estas coisas. Por quê? Porque criando a gente simples e ignorante, nós precisaremos começar a aprender através dos embates, através dos choques entre nossa observação do que é bom e do que é ruim. Então, o processo do sofrimento é pedagógico. Da mesma forma que o aluno que estava em casa, que estava lá tranquilo em casa, com a mamãe cuidando dele, quando vai para a escola, ele vai conhecer um universo que ele não sabe como resolver. Ele não sabe. Vão apresentar para ele um monte de problemas que ele nunca viu. E todos os seus amigos estão no mesmo ponto que ele, não sabem. Então eles têm que começar a desenvolver a si mesmos. Porque se ele estivesse em casa, a mamãe ia fazer para ele. Não ia deixar ele passar assim tanto apuro. Como costumamos fazer por uma deficiência do amor, não é? Resolver os problemas para os seres que nós amamos. Não, a escola você resolve. Então exige-se da inteligência que ela se desenvolva. É isso que faz com que o espírito evolua. Não é, se Deus já criasse todo mundo pronto, então para que existe mundo? Para que existe criação? Não há mérito quando as coisas já nascem feitas. Alguma dúvida? Bem, vamos para a última pergunta de hoje, 635. As diferentes posições sociais criam necessidades novas, que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural parece, desse modo, não ser uma regra uniforme. Porque a lei natural vai valer para uns de um jeito e para outros de outro, porque estão em posições sociais diferentes. Quem tem dinheiro abundante não precisa trabalhar. Pode dormir bastante, fazer tudo o que quer, passar a vida viajando sem nada para fazer. Quem não tem onde cair morto, precisa levantar cedo, correr, trabalhar, arrumar 1, 2, 3 trabalhos, depender do salarinho para poder ter o que comer. Ou seja, vejam só com o Kardec, ele não está contemporizando com os espíritos, ele está raciocinando e questionando as entidades. Não é um trabalho de compadre. O Livro dos Espíritos não é uma construção do cara bonzinho que fez uma perguntinha só para os espíritos terem o que responder. Não! Ele está enfrentando com raciocínio as respostas que os espíritos estão dando. Ou seja, e as diferentes posições sociais? Nós vivemos num mundo díspar. Ninguém pode negar que quem tem muito recurso tem mais facilidade do que quem não tem. Quem vai sofrer mais? Materialmente falando, o pobre, que não tem remédio, não tem pão, não tem hospital, não tem agasalho. O rico não, o rico tem facilidade. Como que essa lei da natureza pode ser aplicada a todos, se eles são tão diferentes entre si? Ela não pode ser uma regra uniforme. Ou pode? Ela vale igualmente para todo mundo? Não considera essas diferenças? Não é? É uma pergunta que Kardec faz aos espíritos e que nós também devemos meditar a respeito. Mas isso será que afasta a lei da natureza? Hein, Cícera? O que você acha? Espera aí que o Bem-TV está chegando. Não, eu acredito que não. Porque... Não o quê? Que não vai contra a natureza. Não afasta a lei da natureza. Não afasta a natureza. Porque nós, é que nem o exemplo que você deu da escola.
se fosse todo mundo igual, ninguém estudava. Então tem que ter uma hierarquia. E quando fala da parte social, também nós aprendemos que a quem muito foi dado, muito será pedido, né? O rico, regra geral, ele vem com uma missão específica. A pessoa que sai do caminho certo. Então, nós vemos, por exemplo... Mas ela pode cumprir. Como Sim, rica, ela sim. pode cumprir a sua tarefa. Uma empresa, por exemplo, eles dão um monte de emprego para a pessoa. É essa que a lei da natureza pede. Certo. É isso? Bem lembrado. Nós encontramos o quê? Várias coisas importantes que precisamos pensar. Todos estão passando por etapas evolutivas em determinados níveis diferentes. Não é uma escola que só tenha uma classe para um tipo de aluno. Não. Você pode ser iniciante para ser determinada coisa, ou para ser outra coisa, ou para estar em um outro padrão de profissão, por exemplo, ou de nível social. E em todos eles, você faz parte da natureza. Existem leis naturais que exigirão de cada um segundo o ambiente em que esteja vivendo. Agora, além disso, há uma outra coisa, que só os espíritos poderiam ter explicado. Hoje você nasce rei e amanhã nasce escravo. A lei da reencarnação, ela mescla nas experiências de cada um todos os padrões sociais para que você possa estar sempre aprendendo as coisas que estejam vinculadas àquele nível. Você um dia vai ser empregado para aprender a obedecer, para aprender a ser diligente, para aprender a respeitar superiores. E um dia você vai ser patrão para aprender a planejar, a cuidar daqueles que estão trabalhando para você, a ser responsável pela vida da sua comunidade. Um dia você vai ser pai, na outra encarnação você não terá filhos. Em uma você terá saúde e na outra terá doenças que você mesmo semeou. Então você vai vivenciar experiências diferentes, todas elas dentro da lei da natureza. Se nós considerarmos apenas uma única vida, nós vamos entender que mesmo nessa única vida, cada um dos postos sociais que nós habitamos vai nos ensinar aquilo que precisa para aquele espírito. E ele pode aplicar nesse posto em que ele está os princípios da lei divina para aquela existência. Agora é claro que quando você considera a multiplicidade das existências, nossa, isso ainda ganha mais riqueza. Considerando que nossa irmã Aparecida Conceição Ferreira, do Hospital do Pênfigo Foliáceo, de Uberaba, estava lá cuidando dos mesmos cortesãos que ao seu tempo viviam no Louvre. No Louvre medieval de 1600 e alguma coisa, ela como Catarina de Médicis, rainha de França. Então você imagina, todos os que estavam lá, os que viviam naquela corte, que dependiam das suas benesses, agora estavam com fogo selvagem, estavam reencarnados para que ela agora cuidasse deles, doentes todos, nessas condições. Martim. Fala lá, Martim. Considerando o aspecto financeiro, apenas financeiro, a prova da riqueza é muito mais difícil que a da miséria. Na miséria é possível... O Evangelho fala isso. Exatamente. Né? É possível na miséria se manter pouca coisa. Agora, a riqueza é o supremo excitante do orgulho, das vaidades, dos vícios, de todas as fases morais. Isso mesmo. Então, é muito mais difícil a prova da riqueza do que a prova da miséria. Nós estamos vindo de reencarnações que já fracassamos em várias áreas, e de repente você tem de novo o poder de fazer tudo o que você quer. Com a promessa de que a gente vai se acautelar, que a gente vai se conter, que a gente não vai fazer. Mas aí você entra na confusão e começa a girar no baile, dançando como uma música pede. Pronto, aí aquilo que você prometeu fazer não faz, e aquilo que você prometeu não fazer, aí é que você faz. Né? É isso aí. Obrigado, Martim. Vamos lá, Ricardão.
nós vamos então ler a resposta da questão 635. Vamos ver a pergunta novamente. As diferentes posições sociais criam necessidades novas, obrigado, Gaspar, que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural parece, assim, não ser uma regra uniforme? Vamos ver o que eles respondem. Essas diferentes posições estão na natureza e segundo a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural que a tudo se aplica. E agora vem um comentário de Kardec. Kardec faz um comentário que depois nós deveremos colocar em outra cor, né? Porque é um comentário de Kardec, que diz o seguinte: as condições de existência do homem mudam segundo os tempos e lugares, resultando para ele necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Visto que essa diversidade está na ordem das coisas, ela está de acordo com a lei de Deus. E essa lei não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais ou convencionais, ou aquelas que a gente inventou, como uma convenção, uma necessidade que não existe. Tá certo? Bem, vamos parar nessa questão 635. Na semana que vem, Cícero, anota aí. É a questão 636 que nós estaremos começando o estudo. E agora nós vamos às perguntas desta semana, dos que nos enviaram por e-mail. A Inês Cirilo de Franca diz: quais são as consequências para o espírito que leva uma vida desregrada? Bem, nós acabamos de ver aqui que chega um momento em que os efeitos se apresentam. Então, Inês, nós temos que lembrar do seguinte: vários dos problemas que hoje nós temos são consequência de vida desregrada que já tivemos, seja na outra existência, seja nessa. Então, o desregramento, ele estará comprometendo as áreas específicas às quais está vinculado. Quando nós temos um desregramento moral, nós padeceremos de sofrimentos de ordem mental, de ordem emocional, de ordem de equilíbrio de comportamento. Quando nós temos um desregramento biológico, nós teremos enfermidades, porque o corpo estará vulnerável àquelas áreas, aquelas ações nocivas que foram aplicadas sobre ele. Quando nós temos desregramentos afetivos, nós padeceremos de enfermidades do coração, não do coração físico, mas estaremos vivendo em solidão, estaremos com pessoas que são hostis, porque nós já as ferimos em outras experiências, teremos filhos problemáticos, teremos maridos conturbados, mulheres neuróticas, como fruto da consequência. Ou seja, dependendo daquilo que nós fizemos, nós teremos o desregramento aplicado na reparação do mal, daquilo que nós já fizemos, tá bom? Mas é sempre essa regra. Agora, existem sofrimentos que não são frutos de desregramento. Existem sofrimentos, esses sofrimentos que são produzidos pelo desregramento se enquadram na expiação. Mas existem sofrimentos que nós pedimos, que não se enquadram na expiação. São aqueles que se enquadram na nossa solicitação para passarmos por provas. Provas que vão acelerar o nosso progresso. Nós estaremos passando com coragem e aquilo que é superado, nós conseguimos andar mais rápido. Nosso atraso será vencido de uma forma muito mais depressa do que se nós só ficássemos roendo a coleira, achando ruim porque estamos sofrendo. Então, Inês, são etapas evolutivas e que nós mesmos poderemos solicitar, poderemos eleger para que tenhamos mais rapidez na vitória sobre os defeitos que carregamos. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta, pela sua audiência, a Inês Cirilo, lá de Franca. Um abraço. A Maria Melo, do Rio de Janeiro, pergunta: a pessoa
que toma remédio para continuar ingerindo bebida alcoólica pode ser considerada suicida? Maria, todas as pessoas que agirem no sentido de diminuir o tempo de vida pelo excesso, pelo desgaste, todas, não precisa ser com bebida alcoólica, nem com droga química. Pode ser com hábitos que a sociedade considera até muito louváveis. Por exemplo, pessoas que trabalham horas a fio, além do que o corpo aguenta, também podem ser consideradas suicidas. Porque elas vão privar o corpo do descanso. Salvo se a pessoa fez isso porque tinha que cuidar de muitos doentes. A pessoa fez isso porque tinha que prestar o zelo de segurança para as pessoas que ela tinha que estar olhando. Nesses casos, ela está se devotando. Aí é diferente. Ela vai morrer mais cedo, o corpo vai estar desgastado, mas ela fez isso em favor de outros, por amor. Aí não é suicídio. É a única escusa. Mas quando nós fazemos para o nosso próprio interesse, para ficar rico, para ganhar dinheiro, para comprar coisas além do que a gente precisa, todos os malefícios que atingem o equilíbrio orgânico serão catalogados como atitudes autodestrutivas e serão vistas como suicídio involuntário, mas ainda assim suicídio. Tá bom? Agora imagina então uma pessoa que toma remédio para continuar podendo beber. Ela está assinando o que ela quer mesmo. Não é? Essa rota para o buraco. Muito obrigado, Maria. Um abraço para você, querida. Próxima pergunta é do Daniel Rosa, de Goiânia. Ele diz assim: na vida física, há uma relação entre o que é supérfluo com a porta larga, que seria maléfico, e o que é necessário com a porta estreita, que seria benéfico, que reflete no espírito? É a pergunta dele. Existe uma relação entre a porta larga e a porta estreita que reflete no espírito? Bem, vamos colocar as coisas aqui, Daniel, de uma forma um pouco diferente do que você pôs. Porque você classificou que o que é supérfluo seria maléfico. E o que é necessário seria a porta estreita, que seria benéfico. Não é? O que é necessário. Nós não consideramos isto dessa maneira. A porta estreita de que fala Jesus é a porta do sacrifício. Porque às vezes você precisa de alguma coisa, mas você até se sacrifica além do necessário. Quando você faz isso, você então caminha pela porta estreita. Porque as pessoas que querem o que é necessário, às vezes não fazem esforços. Às vezes não estão indo atrás. Elas, não, isso é necessário, eu preciso disso. Eu preciso passear. Algumas pessoas acham que o passeio, a distração é necessária. E essa então é a porta estreita? Fazer um cruzeiro para a Europa? Dar a volta ao mundo uma vez por ano? Se a pessoa achar que isso é necessário. Não é? Então, não é esse necessário. Talvez você não tenha querido dizer isso, mas quando você coloca as coisas entre supérfluo e necessário, quem é que mede o que é supérfluo e o que é necessário? É o nosso interesse. Uma artista de televisão muito conhecida, até de Campinas, ela fez uma declaração assim, que parecia uma declaração que ela estava fazendo, demonstrando uma humildade terrível. Ela dizia assim: eu não aceito andar com uma bolsa que eu pague mais de 3 mil reais por ela. Sabe bolsa de mulher, aquela bolsinha assim, que cabe, eu acho que um batom, um óculos, uma coisica de nada, bolsa. Ela dizia assim: eu só uso bolsa que eu pague menos de 3 mil. Imagina. Para ela isso era um esforço. Não comprar uma bolsa de 20 mil, de 25 mil, de 40 mil, que tem artista que compra. Não, ela era tão humilde que ela só andava com bolsa de 3 mil para baixo. Ou seja, para ela, o necessário era uma bolsa de 3 mil. Eu acho que se ela não tivesse 3 mil para comprar uma bolsa, ela deprimia.
Ou ela não ia dormir à noite, ela ia mudar de religião, ia pedir, Deus, como é que o senhor está sendo mal comigo? Eu não tenho 3 mil para comprar uma bolsa. A minha amiga comprou uma bolsa de 50 mil, você não fez nada, mas comigo não estou tendo cachê para comprar uma bolsa de 3. Quer dizer, um absurdo, não é? É um absurdo que as pessoas meçam o supérfluo e o necessário pelo seu ponto de vista. Talvez você não tenha querido dizer isso, Daniel. Talvez o supérfluo e o necessário você tenha se reportado às necessidades da sobrevivência. Talvez. Mas eu quero fazer este registro para que aquilo que você colocou na pergunta não contamine o entendimento de todos nós, achando que é isso que está no Evangelho, quando não é. Quando Jesus manda procurar a porta estreita, ele não está falando, procure a porta do necessário, que eu vou chamar aqui de porta estreita. Não. Ele está falando a porta estreita. A porta estreita significa esforço, significa renúncia, significa passar por cima até do que você considere necessário. Por isso que não se enquadra dentro dessa qualificação que você pôs aqui, que é uma forma, se a gente não colocar as coisas claramente, é uma forma de a gente se desculpar achando que eu posso comprar uma bolsa de 3 mil que ela é necessária para mim. Não existe necessidade numa bolsa. Todas as mulheres não precisam de uma bolsa, nem que custe R$1. Não precisam. Uma bolsa para uma mulher é supérfluo. Ela não vai sobreviver se ela tiver a bolsa, e se ela não tiver a bolsa, morreu. Não vai. Então entenda isto. Quando Jesus fala de nós abrirmos mão do que não é essencial, quando passar para a porta estreita, para passar pela porta estreita, se você vai passar, a porta está muito estreita, você arranca a blusa, você tira o sapato, você passa de calcinha ou de cueca, para poder passar na porta estreita. Mas você faz o sacrifício. Nós temos uma poetisa, que fez um poema dizendo, vão-se os anéis, ficam os dedos. Não é? Os anéis podem ir, os dedos permanecem. Mas para algumas pessoas o anel é necessário. E se ela perder o anel, é como se ela perdesse a mão. Não é isso que está na porta estreita. Por isso é que a relação não é bem essa. Nós estamos na Terra vivendo para aprender a nos desapegar. Desapegar do máximo de coisas, de tudo que pudermos. É isto que significa procurar passar pela porta estreita. Nós vimos, na questão 922 do Livro dos Espíritos, qual é o limite da felicidade possível no plano físico para todo mundo. Está lá. Do ponto de vista material, dizem os Espíritos, a posse do necessário. A posse. Do ponto de vista material, o que você precisa? Qual é a sua necessidade? Comer, dormir, vestir. Você sobreviverá se você tiver isso como possuidor, não como dono. Será que se enquadra uma bolsa de 3 mil? Nessas questões de necessidade? A posse do necessário é a posse daquilo que o seu corpo precisa para sobreviver. Você precisa dormir em um ambiente que não precisa ser seu, de sua propriedade, onde você possa estar protegido da violência, da noite, do frio, da chuva. Você precisa comer um pouco todo dia, mesmo que essa comida te tenha sido dada por alguém. Você não precisa ter trabalhado para comprá-la. Se você não tem emprego, obviamente, você não tem como comprar. Se você está precisando de uma roupa, não é para você desfilar, é para você se proteger do frio. Então você pode se proteger do frio com uma roupa usada, com uma roupa que você acha num desses brechó da vida, que você paga R$1, R$1,50 por uma calça, por uma blusa, você com R$10 sai vestido. Isso é necessário. Mas você, o ser humano, quer
veludo, aquelas roupas de pedraria, aqueles modelitos do fulano de tal, e paga o quanto pedem. Isso é necessário? Não, não é. Não, é que eu tenho que me agasalhar. Não, é que é uma roupa que eu uso para eu poder me vestir, né? me sentir agasalhado. Já notaram que as roupas mais caras são as que tem menos pano? Só que tem menos pano, as mais transparentes, as mais voal, aquelas coisas assim de tule. Você passa um frio desgraçado. Mulher tem que vestir 2, 3 meia calça para não tremer de frio debaixo daqueles vestidos de seda, que não aquece nada. Mas não, que é para me proteger. Não é nada, é para você se exibir. Isso não é necessário, tá bom? Então, aqui, se alguém me devolver o sinal do meu computador, acorda, Gaspar, acorda que o negócio saiu aqui da linha. Foi lá? Agora voltou. Olha, você está dormindo em cima do fio aí, Gaspar. Ele dormiu, pisou no fio assim, ó. Nada disso. Agora a culpa é minha, olha só. Gaspar, vem cá então, faz favor. Você vai responder a pergunta da vem cá, vem aqui. Eu vou sentar aí e dormir na sua cadeira. Vem cá, você vai responder a Dinalva Nunes. Obrigado, Daniel. Um abraço, querido. Nós temos agora a próxima nossa irmã, a Dinalva Nunes, de São Paulo. Ela diz assim: vem cá, Gaspar. Vem aqui. Minha dúvida é se as pessoas que possuem vícios podem ser consideradas suicidas diretas ou indiretas. Bem, se você sabe que aquilo é vício, e você consegue, você gosta de praticar, não tenha dúvida que você está se matando. Então, você é um suicida, assim, deliberado. Agora, se você não sabe que aquilo é vício nocivo a ponto de acabar com o tempo que você tem de viver, você ainda assim é suicida. Só que você não estava querendo se matar, você só estava querendo ter prazer. Só que isso gerou uma diminuição de tempo. Tudo estará vinculado, segundo os Espíritos nos explicam, à nossa capacidade de discernimento. É claro que as pessoas que não conhecem nada das leis espirituais, muitas vezes não têm ideia do alcance. Fazem o que todo mundo faz. Acham que é normal viver desse jeito. Qual que é o problema de tomar minhas pinguinhas? Só que a pinga vai fazer mal para o corpo, ele sabe disso, sabe? Porque quando ele nasceu, a mãe dele não deu batida de coco no peito para ele, quando botou a criança para mamar. Nenhuma mulher produz, né, batida de coco. Não, produz leite materno. Se não tem álcool, por que depois que a gente cresce, a gente foi atrás da pinga para encher a cara? Não era necessário. Então nós já sabemos que não é uma coisa boa. A reação do nosso corpo também indica isto. Então, de uma certa forma, os vícios que nos causam esse prazer, nós no fundo sabemos que eles não são adequados. Mas, por exemplo, existem pessoas viciadas em comida. Viciadas em comida. Elas precisam comer, elas têm que ter prazer gustativo. Elas não sabem que isso pode matá-las mais depressa. Mas isso será considerado suicídio. Involuntário, neste caso. Porque ela não comeu para morrer, ela comeu por prazer. Só que, quando ela começar a passar mal, e ela for ao médico, porque está muito obesa, ou porque tem problemas circulatórios, ou problemas de outros tipos, o médico vai falar, a senhora tem que fazer um regime. A partir desse momento, se ela não fizer, ela começa a entrar na faixa de alguém que está sabendo que aquela obesidade é mórbida. E ela não fazendo nada, ela assume que ela está se matando. Perante a lei do universo, ela está sabendo. Foi avisada. Vamos imaginar que essa pessoa mora num lugar remoto, onde não há médico. Não há ninguém que explique para ela essas coisas. Ora, ela não pode ser considerada culpada de suicídio se ela está fazendo uma coisa que não sabia que era nocivo. Mas do momento em que alguém diz para ela, escuta, você está muito comprometida na parte física pelo que você está comendo. Você tem que cortar isso, cortar aquilo, cortar... Quer saber, esse cara aí não vai... Todo mundo vai morrer.
coisa. Ah, então. Só que quando você morrer, você vai ser considerado suicida. Os outros que não sabiam, não. Daí a consequência é bem diferente. Então, Dinalva, é esse o critério que o mundo espiritual utiliza para identificar em nós se nós sabíamos que aquilo não era bom. E existem coisas que as pessoas não imaginam que seja nocivo. Refrigerante, por exemplo. Nós aqui temos sempre falado, nós estamos aqui produzindo uma cultura que pode gerar muita gente suicida indireto, porque a partir do momento que ouviu que o que nós falamos aqui sobre o veneno que é o refrigerante e não parou, ou não diminuiu, ou não está lutando para combater isso, aceitou correr o risco. Aceitou. E se isso fizer mal, e se isso encurtar a vida, aí, algumas pessoas estão vinculadas a trabalhos estafantes, estressantes. Alguém fala para ele, escuta, trabalha menos, isso não é bom para você. Essa é uma dinâmica que você está muito desgastando o seu corpo, sua inteligência. Não, eu tenho conta para pagar. E por que você faz tanta conta? Trabalha com mais tranquilidade. Não, é que eu vou subir no emprego, que eu tenho que subir, porque se eu não subir, outro sobe. Ah, mas então, você vai pagar o preço de subir na sua hierarquia, tendo mais responsabilidade e ficar doente? Ah, mas é a lei da vida. Não, é a lei da morte. É a lei da morte. Porque aí já chega um momento em que o seu corpo vai dizer para você, escuta, não te aguento mais. E nesse caso, você tinha sido avisado, você podia ter se comedido, ter sido menos audaz ou menos ambicioso. Não foi. Vai pagar o preço e será considerado, sim, do lado de lá, suicida. Involuntário se não sabia, mas voluntário se aceitou correr o risco, tá bom? Obrigado, Dinalva, um abraço para você. A Miriam Perger, lá de Porto Alegre, ela diz assim, a resposta da questão 633 é uma das mais lindas. Isso inclui o consumismo? Quando eles falam que aquele que come muito, isso vos faz mal. Deus vos dá a medida do que é preciso. O consumismo, ele é uma doença psicológica. Quando a pessoa consome, Miriam, ela está exercitando um poder, ela está dando vazão a uma deficiência de caráter que não dá felicidade a ela por ela se sentir planificada com o que ela tem. Ela quer ter mais porque viu alguém que tem, ou ela quer ter a novidade, ela quer aparecer agora com uma coisa que ninguém ainda conseguiu, ela está buscando mais e mais e mais e mais. Então, naturalmente que isso vai lhe fazer mal. Nós encontramos pessoas consumistas extremamente frustradas, extremamente abatidas, deprimidas, que às vezes é este o caminho que faz a pessoa se tornar consumista, porque ela vai para a euforia do comprar, para tentar disfarçar o estado emocional debilitado que ela carrega. Esse vazio interior leva eu vou preencher com caixa de sapato, com roupa, aí ela vai, compra, agora eu sou a bonita. Chega em casa, põe no armário e continua deprimida, porque o problema prossegue, do mesmo jeito. Então você vê que o consumismo sim também é um indicador disso. Mas é um indicador não porque a pessoa gastou o dinheiro, não, mas é porque ela consumiu para dar vazão a certas ansiedades ou para tentar remediar problemas que vão fazer dela sempre uma infeliz no meio daqueles que sorriem em casacos de pele, em carros importados. E ela anda de carro de primeira linha, lastimando ter nascido, infelizmente. São pessoas, às vezes os acumuladores, o Henrique está falando aqui, são acumuladores? Não necessariamente. Porque o acumulador, ele não é consumista, ele é juntador, ele vai em caçamba, ele vê alguma pessoa que vai doar alguma coisa, ele quer para ele nem sabe onde ele vai usar, mas vai guardar. Então ele vai, acumulador não é uma pessoa consumista, uma pessoa apegada à matéria, é diferente. O consumista, ele vai comprando, às vezes até ele doa coisas.
Ele tem um armário, não cabe mais, o que ele faz? Ele pega as roupas que ele já tem lá e nem usou, ele passa para frente para ter mais espaço, porque ele está querendo comprar. Então ele não está acumulando. A volúpia dele é outra. Tá? Ok? Muito obrigado, Miriam. Um abraço para você, querida. A última de hoje é a Mabel Pita, lá de Candeia, na Bahia. Como eu posso saber se as minhas escolhas estão erradas? Se eu não tenho como saber o meu programa reencarnatório? Primeira coisa, Mabel, você está equivocada por dizer que não sabe qual é o seu programa reencarnatório. Está. Nós todos sabemos qual é. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Agora, se você, porventura, não entendeu essas questões, ainda assim, você está na Terra para fazer algo. Você acha, por exemplo, que a sua encarnação tem como programa reencarnatório você pôr fogo em todos os prédios públicos da sua cidade? Não, eu nasci como incendiária. Você sabe que você não nasceu para isso. Você sabe que você não nasceu para ser assassino dos outros. Você sabe que você não nasceu para tirar das pessoas o que pertence a elas. Você sabe. Isso tudo nós sabemos. Agora, se você for até a pergunta 573 do Livro dos Espíritos, vamos pegá-la aqui. Você vai encontrar os espíritos explicando qual é a sua missão. Qual é a missão dos espíritos encarnados na Terra? Está escrito aqui, Mabel, escrito. 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E os espíritos respondem. São 3 coisas. Instruir os homens, ajudar o seu progresso e melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. São 3 coisas. Instruir. O que você sabe, você passa para seus irmãos. Você instrui as pessoas. Se você não sabe nada, você pode ajudar o progresso das pessoas. Olha, eu não sou analfabeto, eu não posso instruir ninguém, mas olha, você quer estudar, eu vou tomar conta do seu filho, eu vou fazer um lanche para você levar, eu lavo a sua roupa, eu vou ajudar você a progredir. É outra missão. E além disso, é melhorar as instituições onde nós estamos, não jogar sujeira na rua, colaborar com a administração da sua comunidade, ajudar na manutenção da paz interna do seu lar. Isso tudo é contribuir por meio direto, material, para que você possa ajudar os outros também a viverem em comunidade. Essa é a missão. Ah, mas é que eu queria saber se eu ia ser cientista, astronauta, piloto de jato. Não, não precisa. Faça o que você está ouvindo, que os espíritos te encaminharão para você chegar aonde precisa. Algumas pessoas costumam, às vezes, se lembrar, não, eu gosto tanto de ser músico, vou ser músico. Vou estudar, então ele já começa, não, eu quero ser veterinário, eu quero ser dentista, quero ser costureira, quero ser alguma coisa. Então, às vezes, nosso espírito ainda recorda, pela inclinação que ele tem de determinada área. Mas não é que já veio definido na sua cabeça que será aquilo. A maior parte das pessoas está vivendo com este encaminhamento sutil, para que ela não seja obrigada a fazer uma coisa que ela não queria. Mas veja só como a gente deturpa. A gente quer fazer o que dá dinheiro. Já notaram? Você não quer fazer o que você sente inclinação para fazer. A primeira coisa que você fala, eu quero ser isso. O pai fala assim, isso não dá dinheiro para ninguém. Então não posso ser isso. Aí a família já começa a te desestimular, a gerar aquela empatia para aperfeiçoar-se naquilo que você veio fazer. Agora, se você tem boa vontade, se você é firme, você vai e faz. E acaba dando certo, se você persiste. Então, essa pergunta, ela tem esse equívoco já na sua origem. As suas escolhas estão erradas? Se você escolher prejudicar alguém, você já sabe a questão. Se você escolher iludir alguma pessoa, seja profissionalmente, afetivamente, materialmente, você sabe que está errada. Se nossa escolha, Mabel, é de fazer alguém sofrer, isso está errado. Não, mas é que eu amo o marido da minha vizinha, eu tenho amor por ele, eu quero que ele acabe o casamento dele para ficar comigo. Ah, você ama o marido, mas a vizinha você odeia, não é? Você não, Mabel, eu estou falando do ser humano que pensa desse jeito. Agora, se você quer destruir a família para você ficar com a outra parte que vai sobrar, você não está fazendo o que é bom.
Alguém vai sofrer por causa da nossa escolha. Então, isso não é um bom caminho. Mas então eu vou ter que ficar sozinho. Não é. Aprenda, enquanto está sozinho, a ser uma boa pessoa. Porque se você merecer e a outra parte merecer, alguém vai te encontrar. Sem você precisar ferir o afeto de ninguém. Aí chega e você sabe que é seu. Dá para começar então. Por isso é que é importante que nós não nos iludamos. Nós queremos que as coisas aconteçam segundo o nosso mapa, o nosso projeto. Mas às vezes não é o melhor projeto. Às vezes a gente precisa amadurecer para que o projeto muito mais bonito possa começar no seu devido tempo. Mas é o desenvolvimento da nossa sabedoria, tá bom? Mabel, muito obrigado pela sua pergunta e pela participação de todos os que até agora estiveram conosco no encontro desta noite. A Ana Paula vai colocar para mim a quantidade que nós temos. Já são mais de 1.800 que participam do encontro do estudo de hoje. Obrigado, Senhor, pela alegria de estarmos reunidos em Teu nome. E mais uma vez, pudemos pensar a respeito de leis tão importantes que nos beneficiam o entendimento, nos ajudam a escolher os melhores caminhos, por sabermos quem somos e o que queremos. Aprendemos, querido amigo, que quando o egoísmo toma conta das nossas decisões, sempre alguém vai sofrer por causa delas. E quando alguém sofre por causa do nosso egoísmo, essa não foi a escolha mais adequada. Mas aprendemos também que quando o amor pelo outro nos faz sofrer sacrifícios, debilidades, privações, nosso corpo pode reclamar, mas a alegria dos outros é o atestado da nossa escolha correta. E então a satisfação de sermos representantes de Deus no caminho das pessoas que agora estarão melhores do que estavam antes, é o alento que garante que aquele foi o melhor que pudemos fazer por eles e por nós. Como é bom entender isto. Nós só equivocamos-nos quando não queremos pagar esse preço. Quando nós disfarçamos, quando nós cobiçamos e damos desculpas esfarrapadas para justificar por que fizemos daquele jeito, quando poderíamos ter feito de outro. Obrigado pela instrução que ilumina nosso pensar e nos ajuda a acertar mais do que errar. E é com essa alegria que abraçamos todos os irmãos que nesse instante oram conosco, aqui no nosso centro, aqui em nosso país, o Brasil tão imenso, e em tantos lugares da terra que nesse instante também oram, pedindo a paz a toda a humanidade. Não importa, Jesus, se a guerra um dia cobrir de sangue a superfície das nações em conflito. Isso nós não temos como evitar. Mas que isto aconteça sem a gente ajudar. Que isso aconteça, Senhor, contra todas as orações que nós fizemos. Contra todos os esforços pacifistas que nós oferecemos nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Que isso aconteça contra a nossa vontade. Porque será talvez a única forma de atestarmos ao universo que nós fizemos o que podíamos para que essa dor não atingisse nossos semelhantes. Paramos de agredir com palavras, paramos de agredir com pensamentos, paramos de dar audiência às coisas agressivas que chegam na televisão, paramos de pensar e de sentir coisas ruins contra as pessoas. Esse é o nosso esforço. Isto é o que podemos fazer conosco mesmo. E, na medida de nossas possibilidades, nós também nos esforçamos para instruir as pessoas, ajudar o progresso e melhorar as instituições com o nosso empenho.
que haja paz no coração de todos os homens, mas que nós sejamos a paz todos os dias, para que as pessoas se inspirem em também sê-lo. Com muita gratidão, nós deixamos em silêncio a oração de Pai Nosso, com a qual encerramos o estudo desta noite. Pai Nosso,